Meus queridos filhos e filhas, aqui está Vovó Maria Joana novamente, trazendo uma mensagem sobre um tema que é essencial para todos nós: a reforma íntima. Este é um processo indispensável para o progresso espiritual, uma verdadeira jornada de transformação interior que nos aproxima da nossa essência divina e nos alinha com as leis universais do amor e da caridade. O que é reforma íntima? Reforma íntima, meus amados, é o esforço consciente que fazemos para corrigir nossas imperfeições, superar as tendências negativas e desenvolver as virtudes que nos elevam espiritualmente. É um trabalho que exige coragem, perseverança e, acima de tudo, sinceridade consigo mesmo. Não é apenas sobre mudar comportamentos externos, mas sobre transformar pensamentos, sentimentos e intenções. O Espiritismo nos ensina que todos nós carregamos marcas de vidas passadas e de experiências desta existência. Algumas dessas marcas se manifestam como tendências negativas, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a intolerância. A reforma íntima é o processo pelo qual buscamos identificar e superar essas tendências, substituindo-as por atitudes e sentimentos que estejam em harmonia com os ensinamentos de Jesus. Por que a reforma íntima é importante? Filhos, não podemos subestimar a importância da reforma íntima. Ela é a chave para a nossa evolução espiritual. Enquanto não nos dispusermos a mudar, estaremos presos a padrões de sofrimento e dificuldades que se repetem vida após vida. Cada vez que adiamos esse processo, prolongamos nossas próprias dores. O progresso espiritual não é algo que acontece automaticamente. É fruto do esforço pessoal, da reflexão e da prática diária de valores elevados. É como limpar uma casa que esteve fechada por muito tempo, exige paciência, determinação e cuidado. Mas o resultado, meus queridos, é uma alma mais leve, mais serena e mais preparada para enfrentar os desafios da existência terrena. O autoconhecimento como ponto de partida. A base de toda reforma íntima é o autoconhecimento. Como podemos mudar algo em nós mesmos se não sabemos o que precisa ser transformado? O Espírito Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, nos aconselha a fazer uma análise diária de nossos pensamentos, palavras e ações, questionando: fiz hoje o bem que poderia ter feito, e evitei o mal que poderia ter causado? Esse hábito de autoanálise nos ajuda a identificar padrões de comportamento que precisam ser ajustados. Ele nos convida a olhar para dentro, com honestidade, e reconhecer nossas falhas, mas sem culpa ou autocrítica excessiva. O objetivo não é nos condenar, mas sim nos compreender e nos propor mudanças. O papel do amor na reforma íntima. Filhos, o amor é o alicerce de toda transformação espiritual. Quando nos amamos e nos aceitamos como somos, criamos um ambiente interno favorável para a mudança. Não se trata de justificar nossas falhas, mas de acolhê-las com compaixão, reconhecendo que todos estamos em processo de aprendizado. O amor também se manifesta no perdão. Muitas vezes, carregamos mágoas e ressentimentos que nos impedem de avançar. O ato de perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, é um passo essencial na reforma íntima. Ele liberta nosso coração do peso do passado e abre espaço para a paz e a serenidade. As virtudes que precisamos cultivar. A reforma íntima é um trabalho contínuo de substituição de vícios por virtudes. Aqui estão algumas das virtudes que devemos buscar desenvolver. Humildade. Reconhecer que somos todos aprendizes e que sempre há algo a aprender com os outros e com as situações da vida.
Paciência, saber esperar o tempo certo das coisas, sem pressa ou desespero. Gratidão, agradecer pelas bênçãos recebidas, mesmo nas dificuldades, pois elas são oportunidades de aprendizado. Caridade, praticar o bem sem esperar nada em troca, ajudando a quem precisa com alegria e generosidade. O papel da prece e da meditação. A prece e a meditação são ferramentas poderosas na reforma íntima. Elas nos conectam com as forças superiores e nos ajudam a manter o foco no que realmente importa. Quando oramos, elevamos nossa vibração e fortalecemos nossa vontade de mudar. A meditação, por sua vez, nos ajuda a silenciar a mente e a ouvir a voz da nossa consciência. Lembrem-se, filhos, de que Deus está sempre pronto para nos ajudar em nossa jornada de transformação. Ele nos envia os bons espíritos para nos inspirar e nos fortalecer. Mas cabe a nós abrir o coração e permitir que essa ajuda chegue até nós. A reforma íntima no dia a dia. A transformação pessoal não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, que exige esforço constante. Aqui estão algumas dicas práticas para incorporar a reforma íntima em sua rotina. Pratique a gratidão. Comece o dia agradecendo por tudo o que você tem, mesmo as pequenas coisas. Seja vigilante. Observe seus pensamentos e reações, buscando identificar padrões negativos. Ajude o próximo. Encontre maneiras de ser útil aos outros, seja com palavras de incentivo ou ações concretas. Estude o Evangelho. Tire um tempo para ler e refletir sobre os ensinamentos de Jesus e sua aplicação prática. Aceite os desafios. Veja as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Exemplos de transformação. Gostaria de compartilhar com vocês uma história de transformação que sempre me inspira. Havia um homem chamado José, que era conhecido por seu temperamento explosivo e sua tendência ao pessimismo. Depois de participar de um estudo espírita sobre reforma íntima, José decidiu que era hora de mudar. Ele começou pequeno, praticando a paciência em situações cotidianas, como no trânsito ou nas filas do mercado. Aos poucos, José percebeu que sua irritação diminuía e que ele se sentia mais tranquilo. Com o tempo, passou a ser conhecido por sua serenidade e por suas palavras encorajadoras. Outro exemplo é o de Maria, que carregava uma profunda mágoa de um familiar. Com a ajuda da prece e da reflexão, ela conseguiu perdoar e, com isso, sentiu um grande alívio em seu coração. Hoje, Maria é uma pessoa mais leve e feliz, que inspira todos ao seu redor. Hoje, quero conversar sobre um tema essencial para a nossa jornada terrena: a convivência harmoniosa. Como seres sociais, estamos constantemente interagindo com outras pessoas, sejam elas familiares, amigos, colegas de trabalho ou até mesmo desconhecidos. Essas relações não são meras coincidências, mas oportunidades divinas de aprendizado e crescimento espiritual. O propósito espiritual da convivência. O Espiritismo nos ensina que nada acontece por acaso. Cada pessoa que cruza nosso caminho tem um papel a desempenhar em nossa evolução. Seja para nos ensinar algo, seja para que possamos oferecer algo a ela, cada relação tem um propósito profundo. A convivência harmoniosa é um verdadeiro teste de nossas virtudes. Ela nos desafia a exercitar a paciência, a compreensão, o respeito e, sobretudo, o amor ao próximo. Em muitos casos, as pessoas que nos causam mais dificuldade são exatamente aquelas que estão mais conectadas ao nosso aprendizado espiritual.
Vocês já se perguntaram por que algumas relações parecem tão desafiadoras? Muitas vezes, essas pessoas são instrumentos do alto, colocadas em nossas vidas para que possamos lapidar nossas imperfeições e aprender a amar incondicionalmente. O desafio do amor incondicional. Meus amados, o amor incondicional é um ideal elevado, mas é também um objetivo a ser buscado. Amar aqueles que nos tratam bem é fácil, mas amar quem nos desafia exige um esforço maior. Esse amor não significa aceitar abusos ou atitudes desrespeitosas, mas sim compreender que cada indivíduo está em seu próprio estágio de evolução. A convivência harmoniosa não depende apenas do outro, mas também de nossa própria disposição em cultivar virtudes como a tolerância e o perdão. Quando encontramos dificuldades em nossos relacionamentos, devemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com essa situação? E como posso contribuir para tornar essa convivência mais leve e harmoniosa? A lei de causa e efeito nas relações. O Espiritismo nos esclarece que muitas de nossas relações atuais são reflexos de experiências passadas. Em vidas anteriores, podemos ter criado laços de amor ou desavenças com determinadas pessoas. Essas conexões retornam em novas encarnações, oferecendo-nos a oportunidade de reparar erros e fortalecer laços. Se você enfrenta dificuldades em alguma relação, lembre-se de que ela pode ser uma chance de redenção. Ao agir com amor e compreensão, você está quebrando um ciclo de negatividade e criando condições para relações mais saudáveis no futuro. A importância da compreensão. Compreender o outro é um passo fundamental para a convivência harmoniosa. Cada pessoa tem sua própria história, seus desafios e suas limitações. Muitas vezes, as atitudes que nos incomodam são reflexo de dores ou inseguranças que o outro carrega. Quando julgamos rapidamente, perdemos a oportunidade de enxergar além das aparências. Por isso, filhos, pratiquem a empatia. Colocar-se no lugar do outro nos ajuda a compreender suas motivações e agir com mais paciência e respeito. A prática do perdão. O perdão é uma das maiores expressões de amor. Quando perdoamos, libertamos não apenas o outro, mas também a nós mesmos. Guardar ressentimentos é como carregar um peso desnecessário que nos impede de avançar. Vocês já ouviram a história de Pedro, que perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar? Jesus respondeu: 70 vezes 7, Mateus capítulo 18 versículo 22, indicando que o perdão deve ser ilimitado. Isso não significa permitir que nos machuquem repetidamente, mas sim liberar nosso coração das amarras do rancor. A importância da comunicação. Muitos conflitos surgem por falta de uma boa comunicação. Quando não expressamos nossos sentimentos de maneira clara e respeitosa, criamos mal-entendidos que podem se transformar em desavenças. Por isso, meus queridos, aprendam a ouvir com atenção e a falar com amor. A comunicação não é apenas sobre palavras, mas também sobre intenções e gestos. Um olhar compreensivo ou um sorriso sincero muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Exemplos de convivência harmoniosa. Gostaria de compartilhar a história de Joana e Maria, duas irmãs que viviam em constante conflito. Apesar de se amarem, suas diferenças de opinião frequentemente geravam discussões. Certa vez, decidiram buscar ajuda em um centro espírita, onde aprenderam sobre a importância do perdão e da compreensão. Com o tempo, Joana e Maria passaram a praticar a empatia e a valorizar os pontos positivos uma da outra.
Hoje, suas diferenças ainda existem, mas elas aprenderam a conviver com harmonia, respeitando suas individualidades. Outro exemplo é o de Antônio, que enfrentava conflitos no ambiente de trabalho. Ao aplicar os princípios espíritas de paciência e tolerância, ele transformou seu comportamento e acabou inspirando seus colegas a fazerem o mesmo. O que antes era um ambiente hostil tornou-se um local mais leve e produtivo. A prática diária da convivência harmoniosa. A convivência harmoniosa é um aprendizado contínuo. Aqui estão algumas dicas para incorporá-la ao seu dia a dia. Cultive a gratidão. Agradeça pelas pessoas em sua vida, mesmo aquelas que representam desafios. Seja tolerante. Lembre-se de que todos estão em diferentes estágios de aprendizado. Pratique o silêncio. Em momentos de conflito, respire fundo e reflita antes de reagir. Ofereça gestos de bondade. Pequenos atos de carinho podem transformar relações. Busque o diálogo. Resolva mal-entendidos com calma e disposição para ouvir. A convivência no lar, um laboratório de amor. O lar é o primeiro e mais importante local onde aprendemos sobre convivência harmoniosa. Ele é o espaço onde espíritos com diferentes histórias, habilidades e desafios se reúnem para evoluir juntos. É no lar que temos a oportunidade de exercer o perdão diário, a paciência renovada e o amor incondicional. Muitas vezes, as dificuldades dentro da família são as mais desafiadoras, porque estamos lidando com laços espirituais profundos. Entretanto, são também as mais valiosas, pois é com aqueles que convivemos de perto que temos as maiores chances de crescimento. Quando surgirem conflitos no lar, lembrem-se de que todos os envolvidos estão aprendendo. Seja um instrumento de paz, oferecendo palavras de incentivo e atitudes conciliadoras. Lembre-se de que o exemplo é a melhor forma de ensinar. A convivência na sociedade. Além do ambiente familiar, nossa convivência se estende à sociedade em geral. Na rua, no trabalho, na escola, estamos constantemente interagindo com pessoas de diferentes crenças, culturas e personalidades. Essas interações nos convidam a praticar a tolerância e o respeito pelas diferenças. Como espíritas, temos o dever de ser exemplos de convivência pacífica. Isso significa evitar julgamentos precipitados, oferecer ajuda sempre que possível e tratar todos com dignidade e respeito. Pequenos gestos, como um sorriso ou uma palavra gentil, podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. O papel dos amigos espirituais. Lembrem-se, filhos, de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. Temos ao nosso lado amigos espirituais que nos orientam e nos fortalecem. Eles nos inspiram a agir com sabedoria e amor em nossas relações, ajudando-nos a superar desafios e a encontrar soluções para os conflitos. Quando sentirem dificuldade em lidar com alguém, elevem seus pensamentos em oração e peçam orientação. A ajuda divina sempre chega, desde que estejamos abertos a recebê-la. Meus queridos, a convivência harmoniosa é um dos caminhos mais belos para a paz interior e o progresso espiritual. Quando aprendemos a amar e a respeitar o próximo, mesmo em suas imperfeições, damos um grande passo em nossa jornada evolutiva. Lembrem-se de que estamos todos conectados e que nossas atitudes impactam não apenas nossas vidas, mas também a de todos ao nosso redor. Que possamos, com esforço e dedicação, construir relações mais saudáveis e harmoniosas. A jornada continua. Meus queridos, a reforma íntima é uma jornada sem fim.
Sempre haverá algo a melhorar, algo a aprender, algo a superar. Mas não desanimem. Cada pequeno passo que damos nessa direção é uma vitória para o nosso espírito. Lembrem-se de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos o apoio de nossos amigos espirituais, de nossos companheiros de jornada e, acima de tudo, do nosso Pai Celestial, que nos ama incondicionalmente. Que possamos, juntos, continuar nessa jornada de transformação, buscando sempre ser a melhor versão de nós mesmos. E que a luz divina ilumine nossos caminhos, hoje e sempre. Com todo o meu amor. Vovó Maria Joana.